A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui de EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 9, que tem como título O Ministério de Pastor. Estamos estudando a revista CPAD, que fala sobre dons espirituais e dons ministeriais, e nesta lição, sobre este ministério importante para a igreja que todos precisam conhecer. Bem, este vídeo é o vídeo de destaque da lição, onde eu destaco alguns pontos. Eu estou gravando esse vídeo já no sábado à noite, eu sei que está em cima, muitos irmãos não vai dar tempo nem de assistir esse vídeo antes da aula, infelizmente, mas aconteceu alguns problemas e eu preciso até explicar para os irmãos. Eu resolvi gravar o vídeo, mas para explicar o que aconteceu, porque este vídeo de destaque é um vídeo extra do EBD em Foco, a gente tem um vídeo oficial, onde eu explico a lição, usando cada tópico, passando por cada tópico e subtópico, usando o slide, que é postado na segunda ou na terça-feira. Então este primeiro vídeo já foi postado, ele é garantido toda semana, esse vídeo ele é produzido, tá? Se acontecer alguma coisa comigo, de eu ficar doente, outra pessoa grava este vídeo, mas a gente não fica sem o vídeo, que é usado o slide que comenta a lição e é postado no começo da semana. A gente não fica sem ele. É um vídeo oficial da EBD em Foco que a gente está sempre postando. Agora, o vídeo de destaque, que é este vídeo que você está assistindo aqui, é um vídeo extra que eu tive a ideia de inserir no EBD em Foco muito tempo depois que começou o EBD em Foco. É um vídeo que começou há pouco tempo, assim, eu não lembro exatamente qual foi o ano e o trimestre, mas eu acho que foi o ano passado. Então eu resolvi fazer esse vídeo para destacar alguns pontos e quem sabe até levantar algumas polêmicas, tá? Principalmente quando são lições polêmicas. Este vídeo aqui ele é muito importante porque eu tenho uma liberdade maior de apresentar outras visões. Tá? No primeiro vídeo a gente segue a revista na íntegra, no segundo vídeo, que é esse vídeo de destaque, eu faço ele de uma forma diferente. Então esse vídeo é um vídeo que ele veio depois e às vezes temos alguns contratempos e ele não é gravado, ou às vezes ele é gravado, mas não com a mesma qualidade que de sempre. Como agora, eu gosto de gravar assim, me filmando, iluminação boa, tá? Uma mesinha aqui, tudo certinho, material, bíblia, revista, livros, tudo aqui próximo de mim, tá? Mas às vezes não é possível, então a gente não mantém a qualidade. E por que que isso acontece, tá, irmãos? Porque este vídeo aqui ele depende exclusivamente de mim. A gente tem uma equipe, tá? O EBD em Foco tem uma equipe que trabalha junto e tal, cada um responsável por um conteúdo. Então o Antônio Vitor posta o PDF, o Victor Santos faz o vídeo de dicas, eu faço outro vídeo comentando a lição com slide. Se eu não fizer, o Mel que faz. Então a gente tem uma equipe que trabalha em conjunto. Este vídeo depende de mim. Se eu ficar doente, ele não é produzido. Tá? Se eu viajar, tiver algum contratempo, ele não é produzido. E foi o que aconteceu semana passada e esta semana também. Semana passada, eu fui palestrar numa igreja na quinta-feira, na sexta-feira pela manhã eu fui arrancar o dente do siso. Foi uma pequena cirurgia aqui, foi bem sofrido para mim. E no caso, na sexta-feira à noite eu tive febre, não consegui realmente nem estudar para fazer o vídeo. No sábado minha boca nem abria direito. Então foi bem complicado para mim isso aí. Então eu tive febre no domingo, tive febre na segunda-feira e aí eu desconfiei que tinha algo errado. Fiz o teste de Covid e deu positivo. Então essa questão do Covid também foi uma coisa que atrasou essa semana, foi meio complicado. Além da questão de eu não estar muito bem de saúde, teve a questão também que eu estava numa viagem, tive que fazer alguns exames, então a gente vai para laboratório, passa o dia inteiro. Enfim, foi bem corrido, bem complicado, mas graças a Deus eu estou bem, não tive mais febre, apenas dor de cabeça leve, enfim, né, graças a Deus está tudo tranquilo. Então, eu resolvi gravar este vídeo de destaque, principalmente para explicar essa situação, para os irmãos que gostam de acompanhar o EBD em Foco, às vezes ficam, irmão, você não fez o vídeo de destaque, esse negócio está bagunçado, às vezes tem, às vezes não tem. Realmente eu não gosto que fica bagunçado assim, né? Eu gosto de ter aquele compromisso de fazer o conteúdo, tá? Mas às vezes, como é um vídeo que depende 100% de mim, não depende de outra pessoa, então se eu estiver doente, o vídeo não fica pronto, o vídeo não sai, tá? Então eu peço perdão aos irmãos, mas quero também dizer que está tudo bem, tudo tranquilo, tá? Estou de repouso aqui em casa, né, sem contato com ninguém, procurando aí, né, repassar esse período aí da questão do vírus. Outro aviso que eu quero dar para os irmãos aqui é sobre a polêmica que surgiu essa semana sobre o próximo trimestre da revista que vai ser publicada, na verdade já foi publicada pela CPAD, já está circulando por aí, mas a gente vai usar só no próximo trimestre, que é do pastor Cleito Ivan
Omerening, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, tá? Peço perdão se estiver falando errado. Às vezes se fala Clayton Ivan, os outros falam Clayton, mas é escrito Clayton, né? Então a gente pode falar Clayton. E o sobrenome dele é bem complicado. Mas o que acontece? Este pastor, ele é um pastor muito conceituado na Assembleia de Deus, tem contribuído muito nas publicações da Assembleia de Deus, do movimento pentecostal. Se a gente olhar o currículo Lattes dele, ele publica muito sobre o movimento pentecostal, ele traz essa defesa do pentecostalismo. Então, um pastor que escreveu já outras lições da EBD, então tem pelo menos uma, eu lembro que ele escreveu, a gente já ministrou aqui, e agora mais esta outra lição. E aí surgiu uma polêmica desse pastor, um pastor lá do Nordeste disse que não vai usar a revista, porque segundo ele, o pastor Clayton, ele tem ideias marxistas e não sei o que e tudo mais. Só que este pastor que fez essa acusação, ele não apresentou nada, ele não pegou nenhum trecho, nenhum livro, nenhuma pregação, não pegou nenhuma fala, nenhuma entrevista do pastor Clayton para provar o que ele estava falando, tá? Simplesmente ele soltou isso, disse que a revista não vai ser vendida, não vai ser usada na igreja dele, e surgiu tudo isso, essa polêmica todinha, e confundiu a cabeça de muitos irmãos, porque os irmãos já entraram em contato comigo, irmão, fiquei sabendo que a CPAD cancelou a revista. Irmão, isso é mentira, tá? Quem fala isso está mentindo. A CPAD não cancelou a revista. Depois de muita pressão, a CPAD publicou uma nota fazendo uma defesa do pastor Clayton, fazendo a defesa da revista, porque essa revista, quando ela é produzida, ela passa por um conselho lá da CPAD, toda uma análise, e o conteúdo que está aqui é um conteúdo fiel à doutrina das Assembleias de Deus. Então não se preocupe, que a revista não vai ter nada de errado, não vai ter nenhum problema, tá? A questão de divergência teológica dos pastores, ela vai existir, tá? Essa acusação realizada por ele, nós não sabemos com que base foi feita essa acusação, pode ter sido alguma interpretação equivocada do pastor que fez a acusação. E uma coisa que eu tenho que deixar bem claro é que se você reunir 200 pastores da Assembleia de Deus de nome, todos eles vão ter divergências teológicas, todos eles vão ter uma coisa ou outra que não concorda com o outro. Tá? Isso aí isso é normal, tá? Isso é normal dentro do meio evangélico. Você pode pegar um tema dessa lição aqui e apresentar na sua classe, você vai ver cada um com uma opinião diferente. Tá? O cristianismo ele é assim, ele não é algo engessado, tá? Mas nós temos a liberdade sim de debater alguns temas. Só que isso não significa que é uma heresia o jeito que o irmão pensa diferente. Tá? Agora, quando a gente vai para uma revista da EBD, uma publicação oficial, a CPAD ela tem o cuidado de tirar qualquer ponto divergente. Tá? Eu entrevistei o pastor, esqueci o nome dele agora, um dos escritores da EBD, tá? Depois fugiu da memória aqui. Eu fiz uma entrevista com ele, eu perguntei para ele como que é o processo. Ele falou que a CPAD é muito controladora, tá? Às vezes até o título da lição ela que dá, o título da revista ela que dá, até os tópicos, às vezes é a própria CPAD que dá, entende? Então assim, eles têm um controle muito grande. Então, se o pastor tiver um pensamento divergente da doutrina da Assembleia de Deus, a própria comissão da CPAD vai tirar isso, vai conversar com ele, vai retirar e não vai entrar na revista. Então, não se preocupe, a revista não foi cancelada, a revista está valendo, a revista vai ser lançada, já foi lançada, vai ser usada, nós vamos estar aqui estudando ela e Deus vai abençoar, eu tenho certeza que nós vamos aprender muito. Amém? Então, falando isso, né, vamos para o nosso vídeo de destaque. Peço desculpa aos irmãos que entraram no vídeo querendo ver o conteúdo, mas eu tinha que dar esses avisos, eu tinha que falar isso aqui, tá? Porque realmente é algo que é necessário para situar os irmãos dentro do contexto do que está acontecendo. Tá, a lição em si, ela não é uma lição polêmica, tá? Não é uma lição polêmica. Muita gente pode levantar alguma polêmica, mas a gente não tem, falar a verdade, muitas divergências dentro do meio, eu vou colocar assim, do meio da Assembleia de Deus com relação ao ministério de pastor. A gente pode ter divergências com relação à igreja presbiteriana, por exemplo. A presbiteriana, ela já tem uma estrutura eclesiástica diferente da nossa, porque lá tem os presbíteros que tomam a decisão e não um pastor, que toma a decisão meio que sozinho. Claro, o pastor conversa com os obreiros, mas quem bate o martelo é ele. Tá? Segundo os presbiterianos, isso é uma forma de governo eclesiástico autocrática que dá muito poder para uma pessoa só. Por isso eles preferem que tudo seja resolvido num conselho de presbíteros, daí a ideia presbiteriana. Tá? No caso, o nosso modelo é um modelo episcopal, tá? Que tem, no caso, alguém que está na liderança, que é o cabeça, o chefe
no caso seria o pastor, e ele meio que tem muito poder. Realmente, há essa questão do pastor ser essa pessoa que tem uma autoridade muito grande, ela pode ser problemática em algumas situações, principalmente quando o pastor ele não é um pastor que está fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, principalmente quando o pastor não vigia, quando o pastor não ora, quando o pastor não lê a Bíblia, tá? Realmente pode ser algo problemático, mas nós temos a igreja também, os irmãos, os obreiros, tem também certa autoridade para chamar a atenção do pastor e para falar que tem algo errado e conversar e tomar decisões em conjunto. Então, apesar de, no final das contas, o pastor é o que bate o martelo, que acontece na maioria das vezes, as decisões geralmente são tomadas em conjunto. Geralmente, antes do pastor tomar qualquer decisão, ele conversa com os obreiros, vê o que eles pensam, faz até uma votação, às vezes conversa com a igreja. Então, nem sempre esse modelo vai ser algo autoritário, que o pastor vai tomar uma decisão sozinho sem pedir ajuda de ninguém. Não. Eu acredito que na Assembleia de Deus há essa orientação. Acredito não, eu vejo que tem, mas eu vejo que tem realmente uma orientação de cima de que as decisões sejam tomadas de forma mais coletiva. Mas o que acontece com relação a esse ministério de pastor? A Bíblia fala dele. Tem Jesus como o nosso modelo principal aí de pastor. Então por isso que a lição começa com Jesus, o sumo pastor, o pastor principal, o pastor-chefe, seria nesse sentido, Então ele é o nosso modelo de pastor, ele é o grande pastor de ovelhas, de acordo com Hebreus 13, 20. Tá? A gente tem aí esse grande pastor, por quê? Porque ele é o nosso exemplo maior de pastor. Então ali em João capítulo 10, ele vai falar algumas características desse bom pastor. Tá? O bom pastor conhece suas ovelhas, tá? Ele é o bom pastor, ele é a porta das ovelhas. Enfim, aqui a gente tem algumas figuras de linguagem. Jesus usa essa figura de linguagem para falar, no caso dele como pastor e nós como ovelhas, porque isso já vem do Antigo Testamento. Muitas vezes as profecias, o povo é tratado como rebanho de Deus, as ovelhas de Deus. Tá? E no caso Ezequiel 34, que é discutido aqui no tópico 3, 3.3, fala de Ezequiel 34, tá? Lá também está falando da questão dos pastores de Israel, no caso a liderança de Israel que não estava tomando conta do povo. Então quando Jesus fala ali sobre ele ser o bom pastor em João capítulo 10, ele tinha em mente a Ezequiel 34, tá? A gente tem que ler João 10 com Ezequiel 34 juntos para que ali haja uma interpretação correta. Então, Jesus ele vai se apresentando como esse bom pastor que cuida das ovelhas, que chama pela voz, que as ovelhas seguem, tá? Aqui ele está falando de pessoas, tá? Ele está falando de pessoas, assim como em Ezequiel 34, também está falando de pessoas. Teve uma pessoa que perguntou para mim, em Ezequiel 34, Deus está falando dos pastores mesmo das ovelhas animais ou é do povo? É do povo, tá? Ele está falando do povo. A liderança de Israel, que eram os pastores da época, não estavam, no caso, é comparado com os pastores, a liderança de Israel é comparado com os pastores, justamente por quê? Porque o pastor, ele cuidava da ovelha do outro, tá? Geralmente o dono das ovelhas não cuidava das ovelhas. A gente tem Nabal na Bíblia, por exemplo, que é citado como dono de 3.000 ovelhas. Então é uma quantidade grande de ovelhas. E Nabal, como sendo um homem rico, tendo 3.000 ovelhas, nem era uma quantidade tão grande assim. No caso, ele pagava alguém para tomar conta dessas ovelhas, tá? Então tinha um pastor responsável. Então o pastor, ele cuidava da ovelha para outra pessoa. Aí ele era o responsável pela ovelha. Então ele tinha que andar ali com o seu cajado, não para bater na ovelha, mas para proteger a ovelha, para separar às vezes as ovelhas. Ele usava como arma às vezes para lutar contra um urso, algum bicho que fosse atacar as ovelhas. Ele tinha uma funda também para jogar pedra em algum bicho, ou quem sabe uma ovelha começava a correr fugindo, ele jogava uma pedra não para acertar a ovelha, mas para bater na frente da ovelha para ela se alertar. Quando a pedra batia, ela voltava e ia para a direção correta. Então o pastor ele tinha esse cuidado de manter as ovelhas juntas, de proteger as ovelhas. Se tivesse uma ovelha ferida, ele tinha que ir lá e tratar dessa ovelha, porque aquilo ali era o sustento dele, ele tinha uma responsabilidade
né, para com o seu senhor, que ele estava trabalhando, então ele tinha que ter todo esse cuidado, colocar um unguento na ovelha, se a ovelha não estava conseguindo andar, ele colocar a ovelha nas costas e carregar. Depois, à noite, ele tinha que levar a ovelha para o aprisco, que era um local meio que fechado, mas era um murinho de pedra. Se você pesquisar na internet, você vai ver alguns desenhos, então, um murinho de pedra, e ali ficavam as ovelhas dentro, tinha uma pequena caverna, geralmente eles construíam isso perto de uma pequena caverna, que fazia também um local mais protegido, e colocava as ovelhas no aprisco, né, que é nesse local protegido, e ali ele ficava vigiando as ovelhas, e muitas vezes ele deitava no local que era a porta da ovelha, tá? Ele deitava e dormia ali, ele dormia na porta, por isso Jesus fala que ele é a porta, né? É justamente nesse sentido, tá? Porque às vezes o próprio pastor servia de porta para proteger o aprisco. Então ali, se ele ficava na porta, nenhum bicho entrava. Então o pastor ele dava vida pelas ovelhas, ele cuidava das ovelhas nesse sentido. Então, era um trabalho árduo, um trabalho pesado, não era um trabalho fácil, às vezes no sol quente, às vezes a ovelha se machucava e no sol quente ele tinha que colocar a ovelha nas costas e carregar para que a ovelha não morresse. Então a gente tem todo esse trabalho realizado por um pastor, tá? Um pastor de uma ovelha mesmo. E quando Deus vai... eu já vou pular, eu estou falando aqui de forma bem geral, tá? Eu não vou ficar preso dentro da revista, dos tópicos da revista. Eu vou falar de forma geral e depois vou fazer a aplicação para o ministério de pastor. Quando Deus chama a atenção dos pastores de Israel, lá em Ezequiel 34, que isso já está lá no tópico 3 da lição, né, ele vai fazer um alerta, né? Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Aqui ele está falando para a liderança de Israel. Pode ser a liderança política e também a liderança... Pode ser não, era a liderança política e também a liderança espiritual, a liderança religiosa, os sacerdotes também, né, estão tudo dentro do mesmo pacote. Eram pessoas que estavam explorando o povo, tá? Eles estavam sugando tudo do povo e não estavam, né, cuidando do povo. Então, eu não vou ler o capítulo todo aqui, você vai lendo e você vai ver aqui, ele vai descrevendo como que eles estavam tratando as ovelhas, como estavam tratando o povo de Israel. O povo estava sendo maltratado, enquanto a liderança estava comendo do bom e do melhor, estava vivendo, né, na riqueza muito grande, enquanto o povo vivia na pobreza, na opressão. E do versículo 14, Deus fala assim, ó, tomarei conta delas numa boa pastagem. E os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão um rico pasto nos montes de Israel. Tá? 34:14. Aí, no 15. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se, palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Então aqui a gente observa que Deus ele está desprezando os pastores de Israel, a liderança de Israel. Ele está falando que ele vai cuidar do povo, do povo. Isso aqui já é algo que aponta para Cristo. A gente vai ver mais na frente, que fala assim, versículo 24, eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Então aqui, mais uma vez, apontando para Cristo. Mas o que eu quero que você preste atenção é no cuidado que o pastor tem para com as ovelhas. Ele vai trazer para perto, ele vai cuidar, ele vai dar alimento, ele vai procurar as perdidas, aquelas que se perderam, ele vai trazer as desviadas, aqueles que se desviaram, ele vai enfaixar as feridas, ele vai fortalecer as fracas, aquela que é rebelde ele vai destruir, mas ele vai apacentar com justiça. Isso aqui é o modelo do ministério pastoral para os dias de hoje. Isso aqui é Deus deixando o exemplo. Agora eu vou fazer a ponte para nós. É claro que isso aqui dentro do contexto ali, Deus está falando, né, para a liderança de Israel, né, falando uma profecia que aponta para Cristo. Mas nós podemos usar, assim, essa ideia aqui, né, para o modelo pastoral hoje. Como que um pastor hoje, que está no ministério de pastor, alguém que foi chamado para esse ministério, tá? Vale ressaltar que ser pastor é um chamado, não é para qualquer um.
Eu estou vendo por aí muitos filhos de pastores sendo consagrados a pastor, meio que para herdar ali a igreja do pai. Está sendo um negócio meio genealógico, tá errado isso aí. Tá? Se o filho de pastor tiver chamado, tudo bem, mas eu estou vendo muitos que não têm chamado e por isso estão apacentando mal as ovelhas. Mas enfim, tá? São problemas que acontecem, né? Então, ser pastor é um chamado e esse pastor, né, quando ele está ali fazendo a obra, tomando conta das ovelhas. Vale ressaltar isso aí também. Do meu ponto de vista, eu posso estar equivocado, mas o pastor ele toma conta de ovelha. Eu não gosto muito dessa questão da pessoa ser consagrada a pastor e não tomar conta de ovelha, não tomar conta das igrejas. Mesmo que falar assim, mas na minha igreja é uma igreja muito grande, tem aqui 10 pastores. Mas nessas igrejas grandes que tem 10 pastores, cada pastor tem que ter uma função. Às vezes um pastor é líder de jovem, às vezes outro pastor é líder das crianças, às vezes outro pastor é líder dos adolescentes. Eu já congreguei igreja assim, mas todos os pastores tinham um grupo para comandar. Então, para ser pastor, tem que ter ovelha. Ninguém é pastor se não tem ovelha. Eu vejo muitos que são pastores, porque eu sou pastor, mas nunca tomou conta de uma igreja, nunca tomou conta de um grupo, não lidera nada. Então, eu não vejo isso como um pastorado verdadeiro. Por quê? Porque, infelizmente, nos dias de hoje, pastor virou título. As pessoas querem ser pastor para ter o título de pastor e apresentar a carteirinha de pastor. Mas prática mesmo como pastor, poucos têm. Então, eu vejo que o verdadeiro pastor é aquele que toma conta das ovelhas e tem um grupo para comandar. É nesse sentido. E quando ele toma conta das ovelhas, ele vai fazer isso aqui que Deus está fazendo, falando que vai fazer com o povo. Tá? Procurar as perdidas. O pastor tem que ir atrás das almas perdidas. O escritor da revista fala aqui que o pastor tem que evangelizar. Eu vi uma irmã falando, meu Deus, coitado dos pastores, gente, tanta tarefa ainda tem que evangelizar. Olha, por mais que o pastor em si não evangelize toda semana, é bom que ele tenha, pelo menos, que ele de vez em quando realmente saia para evangelizar, para dar o exemplo, e que ele tenha pessoas qualificadas que ele treinou, ou quem sabe outra pessoa treinou, mas que está do lado dele e ele tem um controle sobre essa questão do evangelismo, de ganhar almas. Tá? Então o pastor tem que sim que buscar as ovelhas perdidas, tem que buscar aquelas que desviadas, trarei de volta as desviadas. Então quando alguém se afasta da igreja, não vai mais ao culto, se desviou, o pastor ele tem sim a obrigação de ir na casa daquela pessoa, conversar e saber o que aconteceu, por que aquela pessoa não foi mais à igreja. Infelizmente as pessoas hoje se desviam, o pastor não sabe de nada, isso acontece muito. Aí ele continua, ele fala assim, enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca. Então aquela ovelha que está ferida, ele vai cuidar. Ele vai cuidar da ferida, tapar a ferida. E aquela que está fraca, ele vai fortalecer. Tá? Ele vai fortalecer a fraca. E aquela que é rebelde, essa merece ser castigada. Tá? Aquela que é rebelde, que ele fala aqui, eu destruirei, vou apacentar com justiça. Então entra a questão da disciplina às vezes. Então isso é ser pastor. Toma isso como exemplo. O pastor cuida das ovelhas, o pastor busca as ovelhas, o pastor trata bem as ovelhas. Então, para ser pastor, realmente tem que cuidar de ovelha. Fica até difícil dar uma palavra aqui para quem é pastor, mas não cuida de ovelha. Fica difícil. Por quê? Porque está relacionado uma coisa com a outra. Enfim, uma missão, como o escritor da revista coloca aqui, uma missão polivalente, que realmente é muito puxado, muita atividade, muito trabalho. E aí entra a questão da questão assim, de pastores que estão desgastados, pastores em depressão, pastores com dificuldade financeira às vezes, pastores com vários problemas familiares, que cuida da igreja, mas não cuida da sua casa. Então o pastor ele tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Ele tem que ter alguém para desabafar, alguém para conversar, que seja outro pastor, quem sabe um irmão da igreja mais experiente ou uma irmã. Tá? O pastor ele tem que, em casos mais sérios, procurar até um psicólogo, fazer uma consulta. Não tem problema nenhum fazer isso. Porque está procurando um psicólogo que é falta de confiança em Deus. Não. Ele tem que cuidar da sua saúde mental. O pastor ele tem que tomar muito cuidado. Muitos pastores estão cometendo suicídio. Nos últimos dias, a gente tem visto muitas notícias nesse sentido. Então, isso é algo alarmante. Muitos pastores estão colocando muita carga sobre si, e não estão dando conta. Então o pastor ele tem que treinar pessoas para lhe ajudar, para lhe auxiliar. Muitas vezes ele consegue ajudar os outros e não consegue ajudar a si mesmo.
Então o pastor ele tem que ter aí, no caso, um cuidado muito, né, um cuidado especial com essa parte. Saúde física também, praticar atividade física, se possível, uma alimentação saudável, para ser uma pessoa que tenha disposição para fazer a obra de Deus. Cuidar bem da família, isso é muito importante. O seu ministério começa em casa, né? A sua família não for uma família organizada, estruturada, como que você vai cuidar do povo de Deus, do rebanho de Deus? Então tem que estruturar primeiro a sua casa, então não compensa, não vale a pena você destruir a sua família porque você está cuidando da igreja. Não faça isso. Então o pastor tem que olhar todos esses detalhes aí. Então, diante de tudo isso, a gente chega no final da aula, eu vou concluir, não me alongar muito. A conclusão da revista fala assim: o dom ministerial de pastor é concedido àqueles quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho. No caso, o pastor é um chamado de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do evangelho. Então, o pastor tem que ter isso em mente. Que o rebanho tem que crescer, o povo tem que aprender da palavra, por esse motivo ele tem que ensinar, ele tem que pregar, ele tem que estar próximo do povo, tá? E o pastor precisa de apoio, tá? No caso, se você que está me ouvindo não é pastor, né, procure apoiar o seu pastor, conversar com ele, ver se ele está precisando de ajuda. Quem sabe você pode ser um instrumento aí usado na mão de Deus para ajudar o seu pastor também nas suas necessidades. Então eu encerro aqui a aula, peço perdão aos irmãos se tiver ficado qualquer coisa aí sem explicar, mas a ideia da aula de destaque é justamente essa, né? Trazer alguns pontos, levantar alguns pontos e deixar com que você pesquise mais e mais. Na primeira aula eu falei de um material sobre aconselhamento bíblico e, né, no aconselhamento pastoral também, a gente pode chamar assim, tá? Eu deixei esse material disponível no link lá na descrição do vídeo, do primeiro vídeo, e vou colocar nesse vídeo aqui também. Além do mais, na parte de conteúdo complementar, tem também um conteúdo complementar lá sobre pastor, então você pode dar uma lida nesse material. Às vezes é um material um pouco mais denso, mais completo, mas vale a pena você dar uma estudada. Amém? Então encerro aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.